Bem, meus irmãos, hoje a liturgia novamente nos vem falar desse pastor, o bom pastor. Jesus Cristo, né, que é esse pastor, o novo pastor. Ele fala tantas vezes, eu sou o bom pastor. E nós somos as ovelhas, ovelhas que não podemos caminhar sozinhos. A ovelha, quando ela normalmente se perde do rebanho, no mínimo ela se machuca, quando não vem a morrer. O rebanho é aqui a igreja, da qual você e eu não podemos nos afastarmos, porque vamos nos machucar. E podemos também, vir literalmente a morrer, essa morte ontológica, que é a morte do nosso ser, de não entender a nossa existência, de não entender o porquê estamos nesse mundo e sofrermos muito, A voz do pastor vem para ajudar-nos. O próprio Jesus, sente compaixão quando olha o povo, porque sente que o povo está como ovelha sem pastor naquele momento que ele veio. Então, meus irmãos, hoje o Senhor nos convida mais uma vez a estarmos sempre ouvindo a voz do pastor. No Antigo Testamento, quem era a voz do pastor eram os profetas, eram os reis. E muitas vezes eram maus pastores, porque se deixavam levar pela idolatria, se deixavam levar, enfim, por pecados mais graves. E depois o Senhor fala, eu vou suscitar pastores novos para vocês. Figura de Cristo, Cristo é o verdadeiro pastor. Dizia a primeira leitura, eu vou suscitar pastores novos, e as minhas ovelhas não vão mais sofrer medo e angústia. Coisa que todos nós, sabemos que em vários momentos da vida nós sentimos medo, angústia, diante de certas coisas que nós não conseguimos entender. O medo da doença, o medo da morte, o medo do sofrimento, a angústia de ter que passar por uma situação que às vezes você não entende. Então, a voz do pastor é aquela que consola a ovelha no momento de medo, no momento de angústia. Quanta gente tem passado medo nesse tempo de pandemia? Quanta gente ainda está com medo, Ainda tem pessoas que não conseguem vir na missa pelo medo, o medo de adoecer, o medo da morte, o medo de perder alguém que ama, e a angústia, de às vezes ficar em casa, mesmo saindo para trabalhar, aqueles que são obrigados, essa angústia que vive o homem diante dessa situação que é mais forte que ele. Então, a voz do pastor é aquela que nos consola sempre. Então, por isso que é importante você sempre estar ouvindo a voz do pastor, porque a voz do pastor é anunciada quando se prega, se anuncia aqui, O padre, o catequista é a voz, Cristo é a palavra, é a voz, A gente empresta a voz cada vez que nós proclamamos, que anunciamos, que falamos de Deus. A voz é a minha, é a do padre Angeloto, é do catequista, é daquele que prega para você, mas a palavra é Cristo que te dá a palavra. Então é ela que nos consola. E interessante o Evangelho, porque o Evangelho falava que os discípulos, nessa missão de anunciar, de pregar o Evangelho, eles estavam cansados. Chegou um momento que eles estavam cansados e Jesus viu que eles estavam cansados. O que Jesus faz então? Jesus chama eles sozinhos para um lugar deserto para que eles pudessem descansar um pouco. A palavra fala que eles estavam, era tanta correria que eles estavam, era gente chegando, gente saindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Imagina bem a loucura que estava a vida deles. Então, Jesus fala, vamos para um lugar deserto.
Vamos sair, vamos nos retirar, para vocês ficarem sozinhos comigo. Olha, importante isso, se retirar para estar sozinho com Cristo. Eu não sei se aqui vocês já participaram de retiros, de convivências. No fim de semana, você vai na sexta-feira, você deixa a tua casa, deixa a correria do teu trabalho, deixa a bagunça lá, às vezes que está te sufocando, e vai para um retiro, 3 dias, escutar a palavra de Deus. Sexta-feira, o sábado, o domingo, rezando, escutando a palavra, confessando, participando da Santa Missa. Como é importante que de vez em quando você possa fazer isso. Ah, padre, mas eu não sei aonde eu posso fazer isso. Olha, a igreja constantemente está convidando vocês para esses momentos. É só a gente ficar atento. Existem muitos convites que são feitos. De repente é importante. Por quê? Porque é o momento para estar com o Senhor. Jesus levava os discípulos para lugares retirados, em várias passagens do Evangelho, para estarem rezando. Nós padres, não sei se vocês sabem, nós temos que fazer obrigatoriamente um retiro todos os anos. A gente começa na segunda, termina na sexta. Nosso é diferente. A gente sai, são 5 dias ali, de fato, escutando alguém que te anuncia a palavra, rezando com calma, com paciência, meditando sobre a própria vida. E como é importante, como faz bem. Como faz bem. De repente você não tem tempo para fazer retiro, mas é importante que você tenha tempo para rezar. Para rezar. É tanta correria, O trabalho, os estudos que você tem que fazer. De repente você quer passar num concurso, fica horas e horas estudando por dia. Mas também você tem que encontrar um tempo para rezar. Tem que ter um tempo para rezar. Os santos falam, se nós tivéssemos meia hora todos os dias, meia hora de oração silenciosa, de contemplação, de estar ali escutando a voz de Jesus, meia hora, como seríamos mais facilmente cristãos? Porque a gente precisa, ter esse momento com o Senhor também. Por quê? Porque a voz do diabo você ouve desde a hora que você acorda. Você acorda pela manhã, o diabo já está tentando você ali, de repente uma resposta má que o teu marido te deu, o diabo já está pronto, já colocou uma raiva no teu coração. De repente é a tua esposa que já não fez aquilo que você pediu, ou fez algo que te desagradou, e você já começa o dia, o diabo já falando, já tentando, já mostrando aquilo que está ruim na tua vida. Normalmente, as coisas que nós não aceitamos e não entendemos, é onde o diabo tenta para a gente se revoltar. É aquilo que você não entende, aquilo que você não aceita. O que você não aceita na tua casa? É onde o diabo vai tentar você. Eu não aceito o comportamento do meu filho. Ele vai tentar você sempre. Cada vez que o teu filho tiver um comportamento que você não aceita, ele vai querer tirar a tua paz, ele vai querer roubar a tua alegria, ele vai querer colocar raiva no teu coração, ele vai querer fazer com que você fale, que você, enfim, se irrite, Então, a voz do diabo, ela ressoa o dia todo. Então, precisamos ouvir a voz de Deus também, Temos esses momentos para o Senhor. Então, isso também é uma forma de retirar-se, um tempo que você dedica a rezar. Eu sempre digo, eu acho bonito quando eu vou fazer uma caminhada, eu vejo que alguém está rezando o terço. Tem pessoas que saem caminhando por aí de manhã, rezando o seu tercinho. Já vi senhoras, já vi jovens, nos ônibus também já vi, jovens, senhores, senhoras rezando o terço. É bonito, é importante e devem continuar. Enquanto você faz uma outra coisa, você está rezando. Enquanto você está trabalhando, você está rezando. Enquanto você está
No ônibus está rezando, né? De repente está arrumando a cozinha, está rezando. É bonito. Mas eu sempre digo, tem uma hora que você tem que fazer, que você tem que rezar sem fazer nenhuma coisa, só rezar. É diferente quando você faz uma coisa e está rezando ao mesmo tempo. E outra coisa é quando você não está fazendo nada e vai só rezar naquele momento. É diferente. Por quê? Porque o diabo tenta você o dia todo. E a mim também. Por isso também, né, é importante que reze por nós padres, vocês paroquianos. Tem que rezar para que nós padres sejamos pastores que sabem acolher as ovelhas, que sabem ter compaixão, que sabem ter misericórdia, assim como Cristo, né? Então, meus irmãos, o Evangelho falava isso, né, que Jesus leva os discípulos, ele junta os discípulos, coloca eles na barca e fala: vamos para outra margem, vamos sair daqui para vocês descansarem um pouco e estarem sozinhos comigo. E aí entraram na barca, entraram no mar adentro. Só que as pessoas, quando viram que era a barca de Jesus, que estava chegando do outro lado, as pessoas correram atrás da barca. Olha que bonito que fala o Evangelho. Eles foram sozinhos de barco, mas muitos viram que eles partiram, reconheceram que eram eles, e saíram de todas as cidades e correram a pé, e chegaram lá antes deles para ouvir Jesus. As pessoas corriam para escutar a voz, a palavra de Jesus, a palavra que Jesus tinha para eles. Espero que nós também saibamos ter tempo para correr atrás do Senhor, né, como eu dizia antes. E quando Jesus olha, Jesus sente compaixão daquelas pessoas, né? Compaixão significa alguém que sofre vendo você sofrer. Alguém que, né, conhece o teu medo e a tua angústia, como falava antes. Teu medo, tua angústia, tuas lutas, teus pecados também. Mas sente compaixão de você. Então, meus irmãos, esse é o nosso pastor, né? Temos que correr atrás dele, não só na missa. A missa não é suficiente para sermos pessoas que têm intimidade com Deus. Precisamos, além da missa, rezar, buscar momentos para estar com o Senhor. Porque a missa é fantástica, mas se você é uma pessoa que vem na missa só no domingo, por exemplo, você já sabe que os outros 7 dias, aí, os 5, 6 dias, a tentação aparece, né? Então, além da missa no domingo, santificar domingos, também, irmãos, momentos que tenhamos para estar com o Senhor. Começa com 5 minutos lá rezando todo dia, depois você vai ver que vai para meia hora, vai para 1 hora. Começa rezando no terço, se você não reza ainda, se você já reza, continue rezando, mas tem um tempo também só para você meditar, em silêncio. A minha casa é muito bagunçada, padre, não dá para mim rezar em casa. Tá bom, vem aqui no Santíssimo, aqui ó, na igreja. Está aberta a igreja, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só não aberta na segunda-feira, que a gente está de folga e as secretárias também. Mas todos os dias praticamente, né? Você pode vir no Santíssimo, ficar ali, falar com o Senhor, ouvir a voz dele, com certeza ele vai te consolar. Então, meus irmãos, que possamos, né, de fato pedir ao Senhor que nunca nos afastemos da palavra, da voz desse pastor, para que esse pastor possa nos conduzir. Como dizia o salmo de hoje, né? O salmo falava que o Senhor é o pastor que nos conduz, é o pastor que nos leva. Nós somos chamados a estarmos atentos para ir atrás dele. Que possamos então, né, hoje recomeçar de novo a nossa vontade de estar cada dia mais próximos desse Cristo que nos ama e que tem algo para nos dar quando aparece o medo, quando aparece a angústia nas nossas vidas, né? Quantas pessoas às vezes, por não aceitar uma
uma coisa na sua vida, começam a entristecer-se, e a tristeza às vezes leva a um pecado mais grave, e a tristeza se transforma às vezes em depressão, e a pessoa fica, sem forças. Por isso é importante que ouçamos a voz de Deus, para que o demônio não nos engane, não nos leve a perder o sentido da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor.